Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. O nosso convidado de hoje possui uma longa e bem-sucedida carreira jornalística. Trabalhou nos anos 80 e 90 em TV, passando pela RBS e TVE no Rio Grande do Sul. Há 19 anos é professor no curso de jornalismo da Unisul, onde dá aula de telejornalismo e rádio, entre outras disciplinas. Desde 2015, apresenta o programa Em Debate, na Rádio Monte Carlo. Em agosto do ano passado, publicou o livro 50 anos de história da CDL, que conta a trajetória da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Tubarão. Estou falando do jornalista e querido amigo Ronaldo Santana. Ô, Ronaldo, é um prazer imenso recebê-lo aqui. Prazer é no meu, Bate-Papo Literário. Que legal, eu estava esperando um convite, né? Que é Imagina, muito legal, né? Com certeza. E depois de tantas vezes participar do seu programa Em Debate, que eu adoro na Monte Carlo, agora estou aqui no meu. Olha que coisa mais chique, gente. Legal, né? Essa troca. Uma maravilha. Ô, Ronaldo, me diz uma coisa. Você começou no jornalismo, na verdade você começou a estudar jornalismo na década de 70, é isso? Na realidade, 69. Um bocadinho antes. Um pouquinho antes, 69. Eu sou jurássico. Ah, capaz. Eu entrei na Federal do Rio Grande do Sul em 69. Sim. Tá? Na verdade, eu sempre, desde pequeno, eu me direcionei para a área de humanas e jornalismo especificamente. Eu sabia que queria ser jornalista. E como? E por quê? Eu sempre gostei muito de ler, né? Certo. Sempre. O meu grande lazer durante a adolescência era a leitura. E gostava de escrever também. Então, mais ou menos, eu me direcionei. A época, década de 60, quando eu terminei o clássico, né, o correspondente que hoje... Na época era ensino médio. Ensino médio. Eu fiz o chamado, então, teste vocacional. Sim. Que confirmou a minha intenção, meu objetivo, que era a área de humanas e, especificamente, comunicação, jornalismo. E aí eu fiz. Ô, Ronaldo, você acha que aquela efervescência política, né, era ditadura na época, enfim, e até cultural, te influenciou de alguma maneira nessa tua escolha, não? Não, acho que não. Uma coisa pessoal mesmo. Eu já estava direcionado para isso. Tanto que o vestibular, à época que eu fiz, eu já fiz direto para jornalismo. Na verdade, eu fiz o vestibular, assim, tipo, vou ver como é o vestibular para depois tentar entrar na Federal, porque era muito difícil. Sim, na época, sempre foi, muito difícil. E aí passei de primeira. E aí me entusiasmei e fui. Eu entrei em 69 e o ato institucional número 5, aquele que fechou completamente, né? Fechou o Congresso, terminou com habeas corpus, terminou com as liberdades civis, as pessoas podiam ser presas a qualquer momento. Então, isso é 18 de dezembro, se não me engano, a assinatura do ato, e eu entrei em março de 69, 3 meses depois praticamente. E aí a efervescência política... No contexto político, exatamente, e o jornalismo, à época, ele não era um curso autônomo, ele era uma habilitação dentro da Faculdade de Filosofia. Certo, tá? Da URGS. Eu, inclusive, estou usando essa estrutura, toda a minha vivência lá, para escrever um livro. Opa, nós vamos falar. Sobre isso. E a efervescência política era muito grande, até porque todo mundo era politicamente antenado, existia uma ditadura militar, né? O Noblat, que é um dos jornalistas mais famosos desse país, passou pelas grandes redações, tem um livro dele que diz o seguinte: azar de vocês que são jovens, que não têm com o que lutar, nós tínhamos uma ditadura para derrubar. Vocês, o máximo que pode ser rebeldes contra os pais de vocês. Então a gente tinha... Eu tenho vontade de, naquela época, já estar adulta para poder ter vivenciado. Eu adoro ver filmes sobre isso, enfim, seriados. E aí era muito a efervescência, e a filosofia era digamos, um reduto muito grande de defesa de luta contra a ditadura. Então era muito visada. A minha aula tinha gente do Exército infiltrada como aluno para entregar o que estava acontecendo.
Eu tive colega que foi para a guerrilha, né? E a gente fazia passeatas, apanhamos o centro da cidade, jogávamos bolinha de gude para os cavalos escorregarem e caírem. Era uma loucura. Eu estou usando, inclusive, essas memórias. Nesse livro que você está escrevendo. Eu estou escrevendo. Eu quero falar exclusivamente isso. Espera um pouquinho. Vamos continuar nossa trajetória aqui. Tá, então nos anos 80 e 90, aí você se formou e nos anos 80 e 90 você foi trabalhar com TV. Com TV. Eu fiquei até 2004, eu morei em Porto Alegre. Certo. Tá? Com um pequeno período na Alemanha, de 3 meses lá só. E aí eu me direcionei para a TV. Certo. E toda a minha trajetória até vir para Tubarão foi em televisão. Em TV. Tá? E aí você trabalhou na EBS TVE. E mais tempo na TVE. E que projetos que você desenvolveu em TV? Bom, eu fiz lá, eu era jornalista, né? Então eu passei por todas as funções do jornalismo. Fui repórter, fui chefe de reportagem, fui pauteiro, fui editor-chefe. Então, todas as funções... Um laboratório. Tudo. Todas as funções do telejornalismo eu fiz. Aliás, eu estava comentando isso contigo antes da gente começar o programa, né? Que é uma coisa que eu sinto falta, eu gosto da adrenalina da reportagem. Então, se eu pudesse, estava fazendo o jornalismo até hoje. diário. O Hard que News. É uma loucura, né? É uma loucura, mas eu adoro isso, entendeu? Eu vibrava com isso. Eu sinto falta até hoje, né? Se eu pudesse, estaria até hoje fazendo matérias na rua, todos os dias, conhecendo coisas novas, situações novas, pessoas novas. Eu curto muito isso. E aí, eu me dediquei então à TV e em 98, aí depois eu voltei a estudar, fiz o mestrado em comunicação social. Certo. Lá também? Lá na PUC. Na PUC, na tá. PUC. E aí eu tive um convite para começar a dar aula às sextas-feiras de jornalismo aqui na Unisul. E aí eu vinha na sexta, dava aula e voltava. E voltava para lá. E na época não era tão pertinho assim, vamos dizer, né? E na época não tinha duplicação da BR, era um parto, era muito complicado. Um dia eu devo escrever história sobre isso. Nós tínhamos... Vinha eu e uma outra professora de psicologia da comunicação, a Marzi, e nós pegávamos o ônibus às 11 da noite aqui. Aqui? Aqui. Tá, para chegar lá no chegar às 5, 5 e meia em Porto Alegre. E o ônibus, todas as viagens, tinha uma confusão, tinha uma história. Todas as viagens. Aventuras do professor. Um dia, só para ter uma ideia, alguém pisou num cabinho daqueles de ar-condicionado. E aí o cabinho arrebentou e encheu de fumaça. O ônibus foi um horror, todo mundo... Isso de madrugada De madrugada. Ainda? Bom, aí para incêndio, não sei o que, aí foram descobrir que alguém tinha pisado naquele caninho e tinha arrebentado. E aí o ar comprimido do ônibus estragou. Ou seja, os freios não funcionavam, os portas, o aquecimento não funcionava, um frio de matar. Meu Deus. Não abria os bagageiros. Bom, ficamos parados no meio da estrada, mas um frio do cão, esperando até 3 horas. Acho que depois veio um outro ônibus aí para buscar vocês. Para nos buscar. Aventura. Sempre tinha uma história. Sempre tem uma aventura. Sempre tinha uma história. Ô Ronaldo, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Ok. E a gente já volta para contar mais histórias jornalísticas por aí. Não saia daí, a gente volta já já.